Eu me lembro daquela noite como se fosse ontem. A noite em que minha fé no meu marido se estilhaçou em 1000 pedaços. Ele pensou que tinha desligado o telefone, mas eu ouvi tudo. Não era o sussurro de uma amante, nenhum amor secreto. Em vez disso, uma voz fria, falando de negócios, um assassino de aluguel. O pavor gelado que se instalou nos meus ossos nunca mais me deixou. Hoje, vou contar algo que nunca pensei que compartilharia. E se por um segundo isso parecer familiar, eu só peço que você curta este vídeo e se inscreva. Isso vai me ajudar a continuar abrindo meu coração. Meu nome é Helena, e aos 73 anos, eu achava que sabia tudo sobre o homem com quem dividi a cama por 51 anos. Eu estava errada, completamente enganada, e esse erro quase me custou tudo. Era uma terça-feira de novembro. A chuva batia forte nas janelas do nosso apartamento na Mooca, em São Paulo. Os sons familiares da cidade ecoavam lá embaixo. Buzinas, sirenes ao longe, o chiado dos freios de ônibus. Mas dentro do nosso apertado 2 quartos, o silêncio tinha se tornado meu companheiro constante. O tipo de silêncio que grita mais alto do que qualquer discussão jamais poderia. Eu estava na nossa cozinha antiquada, o piso de linóleo frio sob meus chinelos, preparando o chá da noite de Horácio. Chá preto, 2 colheres de açúcar, sem leite, do mesmo jeito que eu fazia há décadas. Minhas mãos se moviam automaticamente, a memória muscular me guiando por este ritual noturno, enquanto minha mente vagava para a reunião do clube do livro que eu tinha perdido novamente. Horácio havia prometido me levar. Outra promessa quebrada para adicionar à montanha de decepções. A xícara de chá, da nossa louça de casamento, agora lascada e desbotada, parecia pesada em meus dedos artríticos. Eu estava limpando-a quando o telefone de Horácio tocou. Ele estava na sala, com os pés para cima em sua poltrona, o brilho azul da televisão pintando seu rosto envelhecido. Eu o ouvi atender com seu habitual e ríspido "Alô?" Foi quando tudo mudou. Eu estava enxaguando o pires quando ouvi um nome que fez meu sangue gelar. "Walter", disse Horácio, sua voz baixando para um sussurro que eu nunca tinha ouvido antes. Não o sussurro terno que ele usara em nossa lua de mel em Campos do Jordão todos aqueles anos atrás. Este era diferente, perigoso. O pires escorregou das minhas mãos, mas eu o peguei pouco antes de atingir o chão. Meu coração batia tão forte que pensei que Horácio certamente o ouviria da sala ao lado, mas ele estava muito absorto em sua conversa para notar qualquer coisa. Eu me aproximei sorrateiramente da porta da cozinha, minha respiração superficial, cada passo deliberado e silencioso. O piso de madeira, que geralmente rangia sob meu peso, parecia entender a gravidade daquele momento. Até o próprio prédio prendeu a respiração. Na próxima terça, Horácio estava dizendo, "Faça parecer um acidente. Ela tem dinheiro, ações, uns bitcoins que o irmão dela deixou. Provavelmente vale milhões. Preciso de acesso a essas contas." O mundo girou. Minhas pernas viraram gelatina e eu agarrei o batente da porta com tanta força que meus nós dos dedos ficaram brancos. Ele estava falando de mim, sobre a minha morte, sobre a pequena fortuna que meu irmão Tomás me deixara quando faleceu há 2 anos. A herança sobre a qual Horácio vinha me importunando desde então. "Ela não suspeita de nada", continuou ele. "A idiota acha que eu realmente me importo com o clube do livro dela e seu passatempo de jardinagem. Terça-feira, quando ela fizer sua caminhada matinal para o Parque da Aclimação. Você sabe o lugar. Perto do rio Tamanduateí, onde fica com neblina. Empurre-a. Certifique-se de que ela não consiga nadar de volta." Eu não conseguia respirar. 51 anos de casamento. E era a isso que tínhamos chegado. Não infidelidade. Assassinato. O homem em quem eu confiava minha vida estava literalmente planejando tirá-la. Mas então, ouvi algo que me gelou ainda mais. Horácio não estava apenas falando com qualquer um. Essa pessoa, Walter, ele sabia detalhes sobre minha rotina, sobre a herança, sobre onde eu guardava meus documentos financeiros. Eles vinham planejando isso há semanas, talvez meses. "Os filhos não sabem de nada",
disse Horácio. Miguel pensa que o velho pai só está tentando fazer a mãe ser mais sociável. Minha filha Sara acredita que a mãe dela está ficando senil. Eles não vão questionar um afogamento acidental. Meus próprios filhos haviam sido cúmplices involuntários no plano de seu pai para matar sua mãe. Recuei da porta com as pernas trêmulas, meu coração martelando contra minhas costelas. Na cozinha, agarrei o balcão e tentei entender o que acabara de ouvir. O homem que prometera me amar e me proteger até que a morte nos separasse estava trabalhando ativamente para garantir que a morte chegasse mais cedo ou mais tarde. A conversa continuou por mais 15 minutos. Ouvi Horácio discutir o pagamento. 50 mil reais das minhas próprias contas para pagar pelo meu assassinato. A amarga ironia não me passou despercebida. Ele ia usar meu dinheiro para me mandar matar para que pudesse herdar o resto. Quando Horácio finalmente desligou, ouvi seus passos pesados em direção à cozinha. Em pânico, peguei um pano de prato e comecei a limpar o balcão já limpo, tentando parecer normal, tentando esconder o terror que certamente estava estampado no meu rosto. "O chá está pronto?" ele perguntou, sua voz casual, como se não tivesse acabado de passar 20 minutos planejando minha morte. "Quase", consegui sussurrar, minha voz rouca de lágrimas não derramadas. Ele veio por trás de mim e eu me encolhi quando suas mãos tocaram meus ombros. Mãos que uma vez me confortaram agora. Pareciam instrumentos da morte. "Você está bem, Helena? Parece nervosa." "Só estou cansada", menti, forçando-me a não me afastar. "Dia longo." Ele resmungou e voltou para sua poltrona, deixando-me sozinha com o conhecimento devastador que mudaria tudo. Terminei de fazer seu chá com as mãos trêmulas. Coloquei-o na mesinha ao lado dele e me retirei para o quarto. Naquela noite, fiquei acordada olhando para o teto, ouvindo o ronco tranquilo de Horácio ao meu lado. Como ele podia dormir tão profundamente depois de planejar meu assassinato? Como eu pude ser tão cega para o monstro com quem eu estava dividindo minha vida? Pensei em nossos primeiros anos, quando o amor parecia real e as possibilidades pareciam infinitas. Horácio era diferente naquela época, atencioso, gentil, cheio de sonhos sobre a vida que construiríamos juntos. Nós economizamos e juntamos dinheiro para comprar este pequeno apartamento. Fizemos bicos para pagar as contas. Nos apoiamos nos bons e maus momentos. Ou assim eu pensava. Agora, deitada no escuro com o peso de sua traição esmagando meu peito, percebi que estava vivendo uma mentira há décadas. Os sinais estavam lá. Eu apenas fui fiel demais, confiante demais para vê-los. A maneira como ele me pressionou para transferir a herança de meu irmão para contas conjuntas. Seu interesse repentino em minhas rotinas diárias, após anos ignorando-as. A apólice de seguro de vida que ele insistiu que atualizássemos no mês passado, dobrando minha cobertura enquanto reduzia a sua. As perguntas casuais sobre se eu havia contado a alguém sobre minhas caminhadas matinais no parque. Tudo fazia um sentido horrível agora. Mas o que eu poderia fazer? Quem acreditaria numa mulher de 73 anos alegando que seu marido estava planejando assassiná-la? Mesmo que eu fosse a polícia, seria minha palavra contra a dele. Eu não tinha provas, nenhuma gravação. Nada além da conversa aterrorizante que eu tinha ouvido acidentalmente. Você saberia o que fazer. Você já descobriu algo tão devastador sobre alguém que amava que mudou tudo o que você pensava que sabia sobre sua vida. Na manhã seguinte, Horácio agiu perfeitamente normal. Ele fez seu café, leu seu jornal, reclamou do tempo. Tudo isso enquanto planejava minha morte para a terça-feira seguinte. A desconexão era surreal, como viver em um pesadelo onde todos os outros estavam sonâmbulos. Eu segui os movimentos de nossa rotina matinal, mas por dentro, eu estava freneticamente tentando descobrir o que fazer. Eu não podia confrontá-lo diretamente. E se ele antecipasse seu plano? E se ele decidisse que terça-feira estava muito longe? Ao longo dos anos, eu sacrifiquei tudo por este casamento, por esta família.
Quando Horácio perdeu o emprego na construtora há 15 anos, eu peguei trabalho extra como costureira, meus dedos sangrando de picadas de agulha enquanto eu trabalhava até tarde da noite para pagar nossas contas. Quando a mãe dele estava morrendo, eu cuidei dela em nossa casa por 2 anos, abrindo mão da minha vida social, dos meus hobbies, do meu senso de identidade para cuidar de uma mulher que nunca escondeu seu desdém por mim. Eu perdoei a bebida de Horácio, seu vício em jogo, seu temperamento explosivo. Quando ele teve um caso com sua secretária nos anos 80, eu engoli meu orgulho e trabalhei para reconstruir nosso casamento, porque acreditava que era isso que as boas esposas faziam. Eu fui fiadora de empréstimos que ele não conseguiu pagar. Usei minhas economias para cobrir suas dívidas e vi meus próprios sonhos evaporarem enquanto eu sustentava os dele. Durante tudo isso, eu dizia a mim mesma que era amor, que casamento significava sacrifício, que uma mulher da minha idade tinha sorte de ter qualquer marido. Mas assassinato? Isso ultrapassava uma linha que eu nunca imaginei que existisse. Lembro-me dos primeiros dias do nosso namoro, quando Horácio trabalhava no Porto de Santos e eu era secretária em um pequeno escritório de contabilidade no centro de São Paulo. Ele me encontrava depois do trabalho, e nós caminhávamos pela beira do rio, falando sobre tudo e nada. Ele me trazia flores, margaridas do vendedor da esquina, e me dizia que eu era a mulher mais bonita do mundo. Helena, ele dizia, pegando minha mão enquanto observávamos o pôr do sol pintar a água de dourado. Eu vou te dar tudo o que você merece. Uma casa com jardim, filhos que te adorem, uma vida cheia de amor e risadas. Algumas promessas ele cumpriu. Tivemos 3 filhos, Miguel, Sara e Davi. A casa nunca se materializou, mas este apartamento foi nosso lar. Mais amor e risadas. Esses morreram tão gradualmente que eu não percebi até que não passassem de memórias distantes. Agora, sentada à nossa mesa da cozinha, fingindo ler o jornal enquanto Horácio tomava banho, percebi quão sistematicamente ele me isolou da alegria. Quando eu parei de rir? Quando eu parei de insistir na minha própria felicidade. Meu clube do livro, algo que eu implorei para participar por anos, havia se tornado uma batalha mensal. Horácio ficava de mau humor e reclamava toda vez que eu queria ir, me fazendo sentir culpada por ter interesses fora do nosso casamento. Minhas caminhadas de terça de manhã começaram como fisioterapia após a cirurgia no quadril, mas se tornaram meu único momento de paz em uma rotina sufocante. E agora, ele queria usar até mesmo essa pequena liberdade para me matar. A ligação que eu ouvi revelou mais do que apenas um plano de assassinato. Expôs a profundidade do desprezo de Horácio por mim, sua completa falta de respeito pela mulher que dedicou sua vida a ele. Mulher idiota, ele me chamou. Depois de 5 décadas de casamento, era assim que ele me via. Mas eu não era idiota. Ingênua? Talvez. Confiante ao extremo? Certamente. Mas não idiota. E eu estava prestes a provar isso. Naquela tarde, enquanto Horácio estava em seu jogo de carteado semanal, outra rotina que se tornara suspeita à luz do que eu agora sabia, caminhei até a biblioteca Mário de Andrade. Minhas mãos tremiam quando me aproximei da bibliotecária de referência, uma mulher de rosto gentil, mais ou menos da idade da minha filha. Preciso usar um computador, eu disse, minha voz mal passando de um sussurro. Claro, querida. Precisa de ajuda para começar? Eu quase ri. Ajuda? Eu passei minha vida inteira ajudando os outros. Talvez fosse hora de me ajudar. Passei 2 horas pesquisando tudo o que pude sobre assassinos de aluguel, esquemas de assassinato por encomenda e quais evidências seriam necessárias para provar tal conspiração. Aprendi sobre transferências eletrônicas, perícia digital e programas de proteção a testemunhas. Imprimi artigos sobre mulheres que descobriram planos contra suas vidas e como elas sobreviveram. Mas o mais importante, aprendi sobre um pequeno dispositivo chamado gravador digital que podia capturar conversas a distâncias significativas. R$ 150 na loja de eletrônicos da Santa Ifigênia.
O melhor investimento que eu já fiz. Naquela noite, Horácio parecia extraordinariamente afetuoso. Ele elogiou minha carne de panela, algo que não fazia há anos. Ele perguntou sobre o meu dia, realmente ouvindo minhas respostas, em vez de apenas esperar sua vez de falar. Ele até sugeriu que assistíssemos a um filme romântico juntos, algo que não fazíamos desde nosso aniversário de 3 anos atrás. A atuação foi quase convincente. Se eu não tivesse ouvido sua conversa com Walter, poderia ter acreditado que esse charme repentino era genuíno. Em vez disso, fez minha pele arrepiar. Era assim que ele planejava passar nossos últimos dias juntos, bancando o marido amoroso enquanto secretamente contava os dias para o meu assassinato. Você parece quieta esta noite, Helena, ele disse durante o jantar, seus olhos estudando meu rosto com uma intensidade que me deixou desconfortável. Só estou pensando, respondi, cortando minha carne em pequenos pedaços para dar algo para minhas mãos fazerem. Sobre o quê? Sobre o fato de que você está planejando me assassinar, eu queria gritar. Em vez disso, dei de ombros. Ficando mais velha, eu acho, pensando no que o futuro reserva. Ele estendeu a mão sobre a mesa e deu um tapinha na minha. Não se preocupe com o futuro, querida. Tudo vai dar certo. A crueldade casual daquelas palavras, sabendo o que ele realmente queria dizer, quase quebrou minha compostura. Mas eu me mantive firme, sorri fracamente e terminei meu jantar como uma boa esposa. Depois que ele foi para a cama, sentei-me em nossa sala com as luzes apagadas, olhando para as luzes da cidade e tentando entender minha vida. 51 anos com um homem que me via como nada mais do que um obstáculo para a riqueza. Como eu pude estar tão errada sobre tudo? Pensei em meus filhos, todos adultos agora com suas próprias famílias. Miguel morava em Alphaville com sua esposa Janete e seus filhos gêmeos. Sara havia se mudado para o interior de São Paulo depois da faculdade e raramente nos visitava. Davi, nosso caçula, estava lotado na Alemanha com o exército, a mundos de distância deste pesadelo. Eles lamentariam por mim se o plano de Horácio desse certo? Ou eles simplesmente aceitariam sua versão dos fatos, que sua mãe desajeitada e idosa havia caído acidentalmente no rio durante sua caminhada matinal? A herança que me tornou um alvo veio do meu irmão Tomás, que investiu sabiamente em ações de tecnologia e criptomoedas antes de sua morte. 2.300.000 reais que eu, ingenuamente, compartilhei com Horácio, pensando que era nosso dinheiro agora, nossa segurança para a velhice. Em vez disso, colocou um alvo nas minhas costas. Mas Tomás tinha sido esperto em mais do que apenas investimentos. Ele estruturou a herança com disposições específicas que Horácio não conhecia. O dinheiro só podia ser acessado com minha assinatura, minha impressão digital, minha presença física no banco. Se eu morresse, não seria transferido automaticamente para Horácio como bem comum. Iria para meus filhos, o que significava que o plano de Horácio não o tornaria apenas um assassino, o tornaria um assassino pobre. A ironia era quase engraçada. Quase. Na sexta-feira, eu havia desenvolvido o que esperava ser um plano crível. Comecei a questionar Horácio sobre suas atividades, mencionando casualmente que havia notado que ele estava recebendo mais telefonemas ultimamente. Eu disse a ele que estava considerando mudar minha rota de caminhada porque ouvi falar de alguém sendo assaltado perto do rio. Observei seu rosto com atenção durante essas conversas, procurando por sinais, por indícios de pânico ou frustração. Horácio sempre foi um péssimo mentiroso quando se tratava de coisas pequenas. Esquecer de comprar leite, afirmar que havia consertado uma torneira vazando quando não havia feito nada. Mas quando se tratava de algo tão grande, tão calculado, ele era surpreendentemente composto. Exceto por seus olhos. Seus olhos continuavam a se desviar para o calendário na geladeira, para a data de terça-feira circulada em vermelho, o dia em que eu deveria morrer. No sábado de manhã, tomei uma decisão que me aterrorizou. Eu ia gravar a próxima conversa de Horácio com Walter. Se eu conseguisse capturá-lo confirmando o plano de assassinato, eu teria uma prova.
Evidência. Algo que a polícia não poderia ignorar. Escondi o gravador digital sob a almofada de sua poltrona no sábado à noite, certificando-me de que estava posicionado para captar as conversas telefônicas com clareza. Então esperei. O domingo passou sem incidentes. Horácio assistiu ao futebol, reclamou dos vizinhos, tirou uma soneca. Comportamento normal de fim de semana para um homem planejando um assassinato. Na segunda-feira à noite, enquanto eu preparava o jantar, o telefone de Horácio tocou. Meu coração saltou para a garganta, mas me forcei a parecer absorta em picar legumes. Ouvi-o atender. Ouvi-o dizer, Walter, com aquela mesma voz baixa e perigosa. O gravador estava funcionando. Tudo certo para amanhã? Horácio perguntou, e eu tive que me segurar no balcão para não desmaiar. 20 minutos depois, eu tinha tudo o que precisava. Horácio confirmando o horário. 6:30 da manhã, quando eu geralmente começava minha caminhada. Walter descrevendo o método. Um empurrão por trás enquanto eu estivesse olhando para a água, me segurando debaixo d'água até eu parar de lutar. Horácio fornecendo instruções detalhadas para minha rota de caminhada usual e prometendo transferir o dinheiro assim que minha morte fosse considerada acidental. Eles até discutiram o que Horácio diria aos policiais. Que sua querida esposa estava lutando contra a depressão desde a morte do irmão, que ela vinha caminhando cada vez mais perto da beira da água a cada manhã, que ele estava preocupado, mas não queria tirar dela sua única fonte de exercício e ar fresco. Uma história perfeita. Ensaída e crível. Quando Horácio desligou e foi para o banheiro, recuperei o gravador com as mãos trêmulas. O pequeno dispositivo continha evidências suficientes para mandar os dois homens para a prisão pelo resto de suas vidas. Mas o que eu deveria fazer com isso? Naquela noite, deitei na cama ouvindo a respiração de Horácio e lutando com as possibilidades. Eu poderia ir à polícia, mas eles agiriam rápido o suficiente. Já era segunda-feira à noite. O assassinato estava planejado para terça de manhã. E se eles não acreditassem em mim? E se precisassem de tempo para verificar a gravação? E se Horácio suspeitasse de algo e mudasse seus planos? Eu poderia fugir, mas para onde iria? Eu tinha 73 anos, com artrite e um quadril ruim. Não tinha família por perto, nem amigos próximos fora do nosso círculo social compartilhado. Horácio controlava a maior parte de nossas finanças, e embora eu tivesse acesso à minha herança, usá-la deixaria um rastro digital que ele poderia seguir facilmente. Eu poderia confrontar Horácio diretamente, mas essa parecia a opção mais perigosa de todas. Se ele soubesse que eu havia descoberto seu plano, o que o impediria de me matar imediatamente? Às 3 da manhã, eu havia tomado minha decisão. Eu ia deixar Horácio pensar que seu plano estava prosseguindo normalmente, mas eu ia virar o jogo contra ele. Às 5:30 da manhã de terça-feira, vesti minhas roupas de caminhada como de costume. Saí do nosso apartamento às 6:15, como em todas as outras terças-feiras do último ano. Caminhei em direção ao Parque da Aclimação, seguindo minha rota normal ao longo do rio. Mas eu não estava sozinha. Às 5 horas daquela manhã, eu liguei para a delegada Maria Santos da Delegacia da Muca. Expliquei a situação calmamente e toquei trechos da gravação pelo telefone. Em 30 minutos, a delegada Santos e outros 2 policiais estavam no meu apartamento. Horácio ainda estava dormindo quando a polícia chegou. Eles o acordaram gentilmente. Pediram que ele fosse até a delegacia para um interrogatório sobre um assunto envolvendo sua esposa. Ele foi de bom grado, provavelmente pensando que eu havia sofrido um acidente durante minha caminhada matinal. Enquanto isso, eu estava com uma escuta e cercada por policiais à paisana enquanto me dirigia ao rio. O plano era deixar Walter se aproximar de mim, deixá-lo revelar sua intenção e então prendê-lo em flagrante. Exatamente às 6:30, enquanto eu estava parada junto ao parapeito olhando para a água, ouvi passos atrás de mim. Passos pesados e deliberados que não pertenciam a nenhum dos corredores matinais habituais. Helena Campos? Uma voz rouca perguntou. Eu me virei lentamente, meu coração batendo forte, mas minha voz firme. Sim? O homem era exatamente o que eu esperava.
alto, magro, vestindo roupas escuras e um boné de beisebol puxado para baixo sobre os olhos. Ele parecia um vilão de filme, o que teria sido engraçado em outras circunstâncias. Bela manhã para uma caminhada, disse ele, aproximando-se. Sim, está, respondi, desempenhando meu papel. Eu venho aqui toda terça-feira. Eu sei, disse ele, e foi quando vi a faca brilhando em sua mão direita. Mas antes que ele pudesse dar outro passo, a delegada Santos e sua equipe emergiram de seus esconderijos. Polícia! Largue a arma! Walter tentou correr, mas não havia para onde ir. Em minutos, ele estava algemado e ouvindo seus direitos. A faca foi ensacada como evidência, junto com o celular pré-pago que ele carregava. Quando eles vasculharam seu telefone, encontraram mensagens de texto com Horácio, confirmando cada detalhe do plano de assassinato. Horários, locais, arranjos de pagamento, até mesmo a promessa de Horácio de fornecer álibis e representar o papel do viúvo enlutado. A traição era completa, inegável e documentada. Horácio foi preso na delegacia, onde estava respondendo a perguntas de rotina sobre meu desaparecimento. Os detetives me disseram que ele realmente parecia convincentemente preocupado, perguntando repetidamente se eu havia sido encontrada, se havia alguma pista sobre o que poderia ter acontecido comigo. Ele era um ator melhor do que eu imaginava. As prisões viraram notícia local. Idosa da Muuca descobre plano de assassinato era a manchete no jornal do bairro. A história foi parar no SPTV e, eventualmente, nos noticiários nacionais. Por um breve momento, eu fiquei famosa. A esposa idosa que enganou o assassino de seu marido. Mas a fama não era o que eu queria. Eu queria respostas. Eu queria entender como meu casamento se tornou tão envenenado que o assassinato parecia uma solução razoável para os problemas de Horácio. Durante a investigação, descobri coisas sobre meu marido que estilhaçaram cada pedaço de confiança que eu ainda tinha. As dívidas de jogo eram piores do que eu sabia. Ele devia dinheiro a pessoas perigosas que o pressionavam há meses. O caso com sua secretária não havia sido sua única infidelidade. Houve outras, incluindo um relacionamento que durava mais de uma década. O mais devastador de tudo, descobri que Horácio vinha me envenenando lentamente com pequenas quantidades de um produto tóxico misturado no meu chá da noite. Não o suficiente para me matar rapidamente, mas o suficiente para me deixar doente, confusa e mais dependente dele. Os sintomas que eu atribuía ao envelhecimento, a fadiga, os problemas de memória, os problemas digestivos, haviam sido deliberadamente induzidos. O plano de assassinato não foi uma decisão súbita nascida do desespero. Foi o ápice de anos de abuso sistemático projetado para me isolar, me enfraquecer e, finalmente, me eliminar. Como eu pude ser tão cega para tudo isso? Como o amor me tornou tão vulnerável à manipulação? Penso nisso agora, sentada no meu novo apartamento nos Jardins, um espaço claro e arejado que escolhi inteiramente para mim. Após a prisão de Horácio, vendi nosso apartamento na Mucá e usei parte da minha herança para recomeçar em um lugar onde ele não pudesse me encontrar, supondo que ele algum dia saía da prisão. O promotor me disse que Horácio recebeu uma sentença de 25 anos à prisão perpétua por conspiração para cometer assassinato. Walter pegou 30 anos por tentativa de homicídio e execução da conspiração. Na idade de Horácio, 75 anos, é improvável que ele seja libertado. Ele morrerá na prisão, o que parece justiça, mas não cura as feridas que ele infligiu. As reações dos meus filhos foram complicadas. Miguel ficou devastado, afirmando que nunca suspeitou que seu pai fosse capaz de tal violência. Sara ficou com raiva, de Horácio por sua traição, mas também de mim pelo que ela via como meu papel em permitir seu comportamento ao longo dos anos. Davi voou da Alemanha para me apoiar durante o julgamento, mas até ele lutou para reconciliar o pai que conhecia com o monstro que tentou me matar. Por que você nunca nos contou como as coisas estavam ruins? Sara perguntou durante uma reunião de família particularmente difícil. A pergunta me assombrou porque eu não tinha uma boa resposta.
Por que eu protegi a reputação de Horácio por tanto tempo? Por que eu dei desculpas para seu comportamento? Encobri seus fracassos? Fingi que nosso casamento era algo que não era? Talvez fosse geracional. As mulheres da minha época foram ensinadas que o casamento era para sempre, que reclamar dos maridos era impróprio, que o trabalho de uma mulher era fazer seu homem parecer bom, não importava o quê. Talvez fosse medo, de ficar sozinha, de instabilidade financeira, de admitir que desperdicei 51 anos da minha vida. Ou talvez fosse algo mais simples e mais humano, a esperança desesperada de que o amor pudesse consertar qualquer coisa, que o homem com quem me casei ainda estivesse lá em algum lugar, esperando para emergir se eu apenas tentasse o suficiente. Eu estava errada sobre isso, mas aprendi a não ter vergonha de ter esperança. A esperança não é uma fraqueza. Agir com base em falsa esperança quando as evidências provam o contrário pode ser, mas a capacidade de ter esperança significa a capacidade de curar. E eu estou me curando. Meu novo apartamento tem vista para o Parque Ibirapuera, e eu posso ver a lagoa da janela da minha sala. Todas as manhãs eu faço meu café, torra escura com creme, do jeito que eu gosto, em vez do jeito que Horácio preferia, e observo os corredores circulando a água. É pacífico de uma forma que minha vida não era há décadas. Entrei para um clube do livro diferente, um que se reúne em um café aconchegante na Vila Madalena. Estamos lendo Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e as discussões sobre amor. Ambição e sobrevivência parecem particularmente relevantes para minha nova realidade. Essas mulheres, a maioria da minha idade, nem me julgam por ter ficado em um casamento abusivo por tanto tempo. Várias têm histórias semelhantes de descobrir as vidas secretas de seus maridos mais tarde na vida. Ruth, minha ex-vizinha da Muca, me visita a cada poucas semanas. Foi ela quem me encorajou a confiar em meus instintos sobre o comportamento de Horácio, quem me ajudou a pesquisar detetives particulares e advogados de divórcio antes de eu descobrir o plano de assassinato. Ela se tornou uma das minhas amigas mais próximas, e nossas conversas sobre resiliência e reinvenção me ajudaram a entender que recomeçar aos 73 anos não é patético, é corajoso. Eu também comecei a ver uma terapeuta, a doutora Juliana Kim, que é especialista em ajudar idosos a processar traumas e reconstruir seu senso de identidade. Nossas sessões me ajudaram a entender a erosão gradual dos limites que tornaram o abuso de Horácio possível e, mais importante, como reconstruir esses limites daqui para frente. Você sobreviveu, a doutora. Kim me lembrou durante uma sessão particularmente difícil em que eu estava me criticando por ser idiota o suficiente para não ver os sinais. Você não apenas sobreviveu, você lutou. Você reuniu evidências, contatou a polícia, salvou sua própria vida. Esse não é o comportamento de uma mulher idiota ou fraca. Ela está certa, mas alguns dias é difícil lembrar disso. Alguns dias, a vergonha de ter sido enganada por tanto tempo supera o orgulho que eu deveria sentir por ter escapado. A investigação financeira revelou que Horácio estava desviando dinheiro de nossas contas conjuntas por anos, financiando seu jogo e seus outros relacionamentos enquanto eu vivia frugalmente para esticar nosso orçamento. Os investimentos em Bitcoin e ações da herança do meu irmão permaneceram intocados apenas porque Horácio nem podia acessá-los sem minha presença física no banco. Ironicamente, sua tentativa de me assassinar por aquele dinheiro resultou na perda de tudo. Os tribunais congelaram todos os bens do casal, enquanto o processo criminal estava em andamento. E como Horácio foi condenado por tentar me matar por ganho financeiro, eu recebi tudo no acordo de divórcio. O apartamento na Muca, a aposentadoria dele, até a pequena conta poupança que eu não sabia que existia, tudo se tornou meu. Mas dinheiro não pode curar as feridas mais profundas. Não pode restaurar as décadas que passei pisando em ovos. Não pode me devolver os sonhos que abandonei para apoiar um homem que me via como um obstáculo a ser superado, em vez de uma parceira a ser valorizada. O que ele pode fazer é fornecer segurança e liberdade para reconstruir. E é exatamente isso que estou fazendo. 6 meses após a sentença de Horácio,
tirei minhas primeiras férias em mais de 20 anos. Fui para a Irlanda. Uma viagem que eu queria fazer desde jovem, mas que Horácio sempre descartou como um desperdício de dinheiro. Passei 2 semanas explorando Dublin, beijando a pedra de Blarney, ouvindo música tradicional em pubs aconchegantes e maravilhando-me com paisagens tão verdes que pareciam pintadas por contos de fadas. Viajei sozinha, mas não me senti solitária. Pela primeira vez em décadas, a solidão parecia uma escolha, e não um abandono. Eu podia comer quando quisesse, dormir até tarde, passar horas em museus sem ninguém suspirando impacientemente ou olhando o relógio. Eu podia iniciar conversas com estranhos sem me preocupar com a desaprovação de Horácio ou suas interjeições embaraçosas. Na minha última noite em Dublin, sentei-me em um restaurante com vista para o rio Liffey e ergui uma taça de vinho para mim mesma. A Helena, sussurrei, que sobreviveu e está aprendendo a florescer. Os outros clientes provavelmente pensaram que eu estava falando com alguém no telefone, mas eu estava tendo uma conversa que estava 50 anos atrasada, reconhecendo meu próprio valor, celebrando minha própria coragem, perdoando a mim mesma pelos erros que me levaram a este ponto. Quando voltei para São Paulo, tomei uma decisão que surpreendeu até a mim mesma. Comecei a sair, não seriamente, e não com qualquer intenção de me casar novamente. Mas entrei para um grupo de solteiros da terceira idade que se reúne mensalmente para jantares e eventos culturais. Fui à ópera com um professor aposentado chamado Francisco. Tomei chá da tarde com um viúvo chamado Jorge, que me faz rir até doer a barriga, e fiz longas caminhadas pelo Ibirapuera com Maria, uma mulher cujo marido a deixou por uma mais jovem após 43 anos de casamento. Esses relacionamentos, amizades na verdade, me mostraram como são as interações saudáveis. Respeito mútuo, interesse genuíno nos pensamentos e experiências um do outro, bondade sem condições. Decência humana básica que eu havia esquecido que deveria ser a base de qualquer relacionamento. Sinto falta de ser casada? Às vezes. Sinto falta de ter alguém com quem compartilhar as observações do dia a dia, alguém para ajudar com as tarefas domésticas, alguém para sentar junto durante os filmes. Mas não sinto falta do casamento específico que tive com Horácio. Não sinto falta da tensão constante, de pisar em ovos, da erosão gradual da minha própria identidade. E definitivamente não sinto falta de viver com medo. Miguel me visita com mais frequência agora, às vezes trazendo seus filhos, meus netos, para aventuras de fim de semana na cidade. Vamos a museus, assistimos a musicais, exploramos bairros que eu nunca tive a liberdade de visitar quando Horácio controlava nossa agenda. Os meninos têm 13 anos agora, idade suficiente para entender que o avô deles fez algo terrível com a avó, mas jovens o suficiente para ainda me verem como uma fonte de conforto e diversão, em vez de uma vítima a ser lamentada. Vó Helena, meu neto Lucas disse durante nossa última visita ao Museu de Zoologia: "Você está diferente agora, mais feliz." Ele estava certo. Apesar de tudo, a traição, o trauma, a humilhação pública de ter meus problemas de casamento estampados nos noticiários locais, eu estou mais feliz. Não porque estou feliz que Horácio tentou me matar, mas porque sobreviver à sua tentativa me forçou a confrontar verdades que eu vinha evitando por décadas. Eu era infeliz no meu casamento muito antes de descobrir o plano de assassinato. Eu vinha desaparecendo lentamente, perdendo pedaços de mim mesma ano após ano, até mal reconhecer a mulher no espelho. A violência de Horácio foi o ponto final extremo de um relacionamento que vinha me destruindo gradualmente por anos. O plano de assassinato foi horrível, mas também foi esclarecedor. Ele me forçou a escolher entre continuar permitindo o abuso ou finalmente me salvar. Eu escolhi a mim mesma, e essa escolha me levou a uma liberdade que eu havia esquecido que era possível. Sarah e eu ainda estamos reconstruindo nosso relacionamento. Ela está magoada por eu não ter confiado nela sobre o comportamento de Horácio, e eu entendo sua raiva.
Mas ela também está começando a entender a dinâmica complexa que mantém as mulheres presas em casamentos ruins. A vergonha, o medo, a erosão gradual da confiança que faz a fuga parecer impossível. Eu gostaria que você tivesse confiado em mim o suficiente para pedir ajuda. Ela me disse durante nossa última ligação. Eu gostaria de ter confiado em mim mesma o suficiente para reconhecer que precisava de ajuda. Respondi. Essa conversa marcou um ponto de virada em nosso relacionamento. Em vez de focar na culpa e no arrependimento, começamos a falar sobre cura e seguir em frente. Sarah também começou a fazer terapia, trabalhando seus próprios sentimentos sobre ter sido manipulada pela persona pública de Horácio enquanto sua mãe sofria em particular. Davi escreve regularmente da Alemanha, onde foi promovido a um cargo que lhe permitirá voltar ao Brasil no próximo ano. Suas cartas estão cheias de orgulho por como lidei com a crise e de empolgação para passarmos mais tempo juntos quando ele voltar. De todos os meus filhos, ele parece ter processado a traição de Horácio com a menor quantidade de culpa ou confusão pessoal. Você sempre foi mais forte do que o pai te dava crédito. Ele escreveu em sua última carta. Estou feliz que você finalmente teve a chance de provar isso para si mesma. A recuperação não é linear. Algumas manhãs eu acordo me sentindo empoderada e grata pela minha nova vida. Outras manhãs, sou dominada pelo luto pelo casamento que pensei ter, pela raiva dos anos que perdi para a manipulação de Horácio, ou pelo medo de envelhecer sozinha. Mas até os dias difíceis são diferentes agora. A tristeza parece limpa, como lamentar algo real em vez de se apegar a uma ilusão. A raiva parece produtiva, me motivando a construir limites melhores e fazer escolhas mais saudáveis, em vez de se voltar para dentro como autocrítica. E o medo? O medo é administrável porque provei a mim mesma que posso lidar com o que vier a seguir. Sobrevivi a décadas de abuso emocional, descobri um plano de assassinato, coletei evidências, coordenei com a polícia, testemunhei no tribunal e reconstruí minha vida do zero, em uma idade em que a maioria das pessoas pensa que suas histórias já estão escritas. Se posso fazer tudo isso, posso lidar com quaisquer desafios que o envelhecimento possa trazer. Comecei a trabalhar como voluntária em um abrigo para mulheres que fogem da violência doméstica, compartilhando minha história com mulheres que pensam que é tarde demais para sair, perigoso demais para tentar, complicado demais para recomeçar. Muitas delas são muito mais jovens do que eu, mas a idade não protege ninguém do abuso. Apenas faz as barreiras para sair parecerem mais altas. Você tem que entender, eu digo a elas. Deixar um agressor não é apenas sobre ter outro lugar para ir. É sobre lembrar quem você era antes que eles te convencessem de que você não era nada sem eles. Essas conversas me ensinaram tanto quanto, espero, ajudaram as mulheres que estou tentando apoiar. Elas me lembraram que sobreviver não é apenas escapar do perigo. É recuperar a alegria, redescobrir a criatividade, reconstruir a conexão com pessoas que te valorizam por quem você é, e não pelo que você pode fornecer. Eu ainda estou aprendendo essas lições. Aos 74 anos, estou reaprendendo a tomar decisões com base nas minhas próprias preferências, em vez da aprovação de outra pessoa. Estou redescobrindo interesses que abandonei décadas atrás: pintura, jardinagem, cozinhar por prazer e não por obrigação. No mês passado, me inscrevi em uma aula de aquarela no centro comunitário local. Eu não pintava desde o ensino médio, quando a arte parecia um luxo impraticável que eu não podia me dar ao luxo de seguir. Agora, com segurança financeira e ninguém a quem responder a não ser a mim mesma, posso me dar ao luxo de seguir qualquer coisa que me traga alegria. Minha primeira pintura foi terrível. Uma paisagem torta, com cores lamacentas e sem senso de perspectiva. Mas era minha. Eu escolhi o tema, misturei as cores, fiz cada pincelada de acordo com minha própria visão, em vez das expectativas de outra pessoa. Pendurei aquela pintura horrível no meu quarto, bem onde posso vê-la todas as manhãs quando acordo. Ela me lembra que ser ruim em algo novo é melhor do que ser bom em algo que te deixa infeliz. A instrutora,
Uma mulher paciente chamada Linda, mais ou menos da idade da minha filha, elogiou o meu uso ousado da cor e me incentivou a continuar experimentando. Alguns dos meus colegas de classe são obviamente mais talentosos, mas nenhum deles parece estar aproveitando o processo mais do que eu. Essa alegria, o simples prazer de fazer algo puramente para minha própria satisfação, parece revolucionária após décadas medindo o sucesso pela aprovação dos outros. Acho que Horácio teria odiado minhas pinturas. Ele teria criticado as cores como muito berrantes, descartado os temas como irrealistas, questionado o custo dos materiais e das aulas. Sua desaprovação teria erodido lentamente minha confiança, até que eu me convencesse de que pintar era de fato um desperdício tolo de tempo e dinheiro. Mas a opinião de Horácio não importa mais. Ele está cumprindo sua pena, e eu estou servindo a mim mesma. Meus interesses, minhas preferências, meu direito de ocupar espaço e buscar a felicidade sem justificar essas escolhas a ninguém. Você sabe como é isso? Fazer escolhas baseadas puramente no que te traz alegria, em vez do que evita críticas? Se você nunca experimentou essa liberdade, espero que encontre uma maneira de reivindicá-la. A vida é muito curta e preciosa para passá-la buscando a aprovação de pessoas que nunca apreciarão verdadeiramente quem você é. O processo legal me ensinou algo importante sobre a justiça. Ela nem apaga o que aconteceu, mas pode proporcionar um encerramento e prevenir danos futuros. Horácio provavelmente morrerá na prisão, o que significa que ele nunca terá outra oportunidade de abusar de uma parceira. Walter está cumprindo sua pena em segurança máxima, sua carreira como assassino de aluguel permanentemente encerrada. Mas a verdadeira justiça é mais sutil e pessoal. É o fato de que o plano de Horácio falhou completamente. Em vez de herdar meu dinheiro, ele perdeu tudo e ganhou uma cela de prisão. Em vez de me silenciar com sucesso, ele me deu uma história que ajudou outras mulheres a reconhecer e escapar de suas próprias situações perigosas. O promotor me disse que meu caso foi citado em outras 3 investigações envolvendo planos de assassinato conjugal. Mulheres que ouviram sobre minha história se apresentaram com suas próprias suspeitas sobre o comportamento de seus maridos. E a polícia conseguiu intervir antes que esses planos chegassem ao mesmo estágio avançado. Esse conhecimento não apaga o trauma que experimentei, mas dá significado à dor. Se compartilhar minha história ajuda outras mulheres a salvarem suas próprias vidas, então talvez a traição de Horácio tenha servido a um propósito que ele nunca pretendeu. Fui convidada para palestrar em conferências sobre conscientização da violência doméstica e, embora essas apresentações sejam emocionalmente difíceis, elas também têm sido inesperadamente curativas. Ficar diante de plateias, policiais, assistentes sociais, advogados, outros sobreviventes e contar minha história com minhas próprias palavras me ajudou a reivindicar a posse da minha narrativa. Por 51 anos, Horácio controlou como os outros me viam, como eu me via, quais histórias eram contadas sobre nosso casamento e meu caráter. Ele me pintou como uma mulher chata, exigente, instável. Alguém cuja morte seria mais um alívio do que uma perda. Essas mentiras se tornaram parte do meu monólogo interno, moldando como eu entendia meu próprio valor. Mas agora eu conto minha própria história. Eu descrevo minha sobrevivência, minha coragem, minha decisão de lutar quando lutar parecia impossível. Eu controlo a narrativa, e esse controle tem sido profundamente empoderador. Minha terapeuta diz que a recuperação de um trauma não é sobre esquecer o que aconteceu, ou mesmo sobre perdoar a pessoa que causou o dano. É sobre integrar a experiência em sua história de vida de uma forma que não te defina ou limite no futuro. Horácio tentou me matar, mas não conseguiu. Esse fracasso não significa apenas que estou fisicamente viva. Significa que a história pode continuar. E eu posso escrever os capítulos restantes de acordo com meus próprios valores e desejos, em vez de sua manipulação e controle. A mulher que foi casada com Horácio Campos por 51 anos estava desaparecendo lentamente, sua identidade erodida pela crítica e controle constantes.
A mulher que sobreviveu ao plano de assassinato de Horácio Campos é mais forte, mais clara, mais autenticamente ela mesma do que foi em décadas. Ambas as mulheres sou eu, mas sei qual delas prefiro ser. O inverno está chegando a São Paulo, e estou ansiosa para vivenciar a estação em meus próprios termos pela primeira vez em mais de 50 anos. Horácio odiava o tempo frio e sempre insistia que mantivéssemos nosso apartamento tão quente que eu me sentia sufocada. Ele reclamava constantemente das contas de luz, da garoa, da inconveniência das roupas de inverno. Este ano, vou manter meu apartamento em uma temperatura confortável, comprar um lindo casaco de inverno que eu escolho pelo estilo, e não pela praticidade, e fazer longas caminhadas no Ibirapuera quando o tempo estiver cinzento. Talvez eu até vá patinar no gelo no shopping, algo que não faço desde que era adolescente. Podem parecer pequenas liberdades, mas parecem enormes para mim. O direito de estar confortável em minha própria casa, o direito de encontrar beleza nos padrões climáticos, o direito de fazer coisas que me trazem alegria, mesmo que sejam impraticáveis ou inadequadas para a idade, segundo os padrões de outras pessoas. Horácio teria chamado esses desejos de egoístas, esbanjadores, de busca por atenção. Ele os teria feito parecer irracionais, através de sua desaprovação constante. Mas a voz de Horácio não é mais a mais alta na minha cabeça. E estou aprendendo a confiar no meu próprio julgamento sobre o que faz a vida valer a pena. Meu clube do livro está lendo A Bailarina de Auschwitz este mês. E a história de uma mulher escapando de uma dinâmica familiar controladora ressoou profundamente em todas nós. Durante nossa última discussão, Marta, uma mulher cujo marido controlou suas finanças por 47 anos, observou que a educação não é apenas sobre a escola formal. Às vezes, disse ela, educação significa aprender que você merece um tratamento melhor do que o que tem recebido. Às vezes, significa descobrir que a história que te contaram sobre você mesma não é verdade. Essas palavras ficaram comigo porque capturam algo essencial sobre minha própria jornada. Passei décadas sendo educada na versão da realidade de Horácio, que eu era difícil, irracional, sortuda por ser casada. Desaprender essas lições tem sido tão importante quanto aprender novas sobre autoestima e relacionamentos saudáveis. As mulheres do Clube do Livro se tornaram algumas das minhas amigas mais próximas, unidas não apenas por interesses de leitura compartilhados, mas pela experiência comum de reconstruir a identidade mais tarde na vida. Várias de nós somos divorciadas ou viúvas. Todas nós estamos aprendendo a navegar em um mundo que muitas vezes trata as mulheres mais velhas como invisíveis ou irrelevantes. Mas nós nos vemos claramente, valorizamos as percepções umas das outras, celebramos o crescimento e as aventuras umas das outras. Essas amizades me mostraram o que eu estava perdendo durante todos aqueles anos em que minha vida social girava em torno das preferências e da aprovação de Horácio. Você tem pessoas em sua vida que realmente veem e apreciam quem você é? Você tem relacionamentos baseados em respeito mútuo, em vez de obrigação ou hábito? Se não, eu te encorajo a procurá-las. Nunca é tarde para construir conexões autênticas com pessoas que celebram, em vez de tolerar, seu eu autêntico. Ao terminar de escrever esta história, sentada perto da minha janela com uma xícara de café e observando a garoa começar a cair sobre o Parque Ibirapuera, fico impressionada com o quão diferente minha vida está agora em comparação com um ano atrás. Mesma cidade, mesma estação, realidade completamente diferente. Um ano atrás, eu estava presa em um casamento que estava me matando lentamente, vivendo com um homem que estava literalmente planejando minha morte. Eu me sentia impotente, invisível, envergonhada de desejos e sonhos que aprendi a suprimir. Eu media meu valor pela minha capacidade de evitar as críticas de Horácio, em vez de pelas minhas próprias realizações ou felicidade. Hoje, estou livre. Não apenas legalmente livre de um casamento com um pretenso assassino, mas emocionalmente livre para buscar interesses, relacionamentos
e experiências que se alinham com meu eu autêntico. Sou visível para amigos que valorizam minhas opiniões, confiante em minha capacidade de tomar boas decisões, orgulhosa da coragem que demonstrei ao reconstruir minha vida. A transformação não foi fácil ou linear, mas valeu a pena cada momento difícil. Eu não escolheria passar pela traição de Horácio novamente, mas sou grata pela clareza que isso me proporcionou sobre o que eu estava e não estava disposta a aceitar em minha vida. Mais importante, aprendi que nunca é tarde para recomeçar. Aos 74 anos, eu pensava que minha história estava essencialmente terminada, que eu tinha feito minhas escolhas e viveria com as consequências até a morte. O plano de assassinato de Horácio me forçou a confrontar a realidade de que a morte poderia chegar mais cedo do que o esperado. Mas também me lembrou que a vida ainda está acontecendo agora, e eu tenho poder sobre como passo o tempo que me resta. Eu me recuso a passar esse tempo me diminuindo para acomodar o ego de outra pessoa. Eu me recuso a pedir desculpas por ocupar espaço, por ter preferências, por buscar a felicidade mesmo quando é inconveniente para os outros. Eu me recuso a aceitar um tratamento que não reflita meu valor como ser humano que merece respeito e bondade. Estas não são posições radicais, mas pareciam revolucionárias após décadas de condicionamento que me ensinaram a priorizar o conforto de todos os outros em detrimento do meu próprio bem-estar. Aprender a me priorizar tem sido um processo contínuo de desaprender velhos padrões e praticar novos. Alguns dias, ainda me pego pedindo desculpas por coisas que não exigem desculpas, ou considerando a reação potencial de outra pessoa antes de expressar minha própria opinião. Mas esses momentos estão se tornando menos frequentes, e estou melhorando em corrigir o curso quando percebo que estão acontecendo. A recuperação é um processo ativo, não um destino. Provavelmente passarei o resto da minha vida aprendendo a confiar plenamente no meu próprio julgamento, a estabelecer limites saudáveis, a escolher relacionamentos que aprimorem, em vez de diminuir, meu senso de identidade. Mas esse trabalho parece significativo de uma forma que minha antiga vida de acomodação e agrado aos outros nunca pareceu. Se você está lendo esta história e reconhecendo elementos de sua própria experiência, a erosão gradual da identidade, a sensação de pisar em ovos, a sensação de que não está vivendo sua própria vida. Por favor, saiba que não é tarde demais para fazer escolhas diferentes. Você merece relacionamentos que celebrem quem você é, em vez de tentar transformá-la na versão preferida de outra pessoa. Você merece ocupar espaço, ter preferências que importam, buscar interesses e atividades puramente porque lhe trazem alegria. Você merece ser tratada com decência e respeito básicos, e se as pessoas em sua vida não podem fornecer isso, você merece pessoas melhores. Eu sei como pode ser assustador contemplar grandes mudanças, especialmente mais tarde na vida. Quando recomeçar parece impossivelmente assustador. Conheço o medo de ficar sozinha, da instabilidade financeira, de admitir que você investiu anos ou décadas em relacionamentos ou situações que não estavam servindo aos seus melhores interesses. Mas também sei que o medo da mudança é muitas vezes pior do que a realidade da mudança. Também sei que a solidão dentro de um relacionamento ruim é mais dolorosa do que a solidão escolhida livremente. Também sei que a insegurança financeira é menos prejudicial ao seu bem-estar do que o abuso emocional. Mais importante, sei que você é mais forte do que pensa. Sei porque descobri minha própria força em uma idade em que pensei que era velha e cansada demais para lutar por qualquer coisa. Sei porque conheci outras mulheres que encontraram sua coragem aos 70, 80, até 90 anos. Nunca é tarde para escolher a si mesma. Nunca é tarde para exigir um tratamento melhor. Nunca é tarde para descobrir quem você pode se tornar se parar de deixar as limitações de outras pessoas definirem suas possibilidades. Sua história ainda não terminou. A minha certamente não. Aos 74 anos, estou apenas começando a entender do que sou capaz quando não estou gastando toda a minha energia, gerenciando os humores e as expectativas de outra pessoa. Estou animada para descobrir o que vem a seguir.
para continuar escrevendo capítulos que reflitam meus próprios valores e desejos, em vez da agenda de outra pessoa. Horácio pensou que minha história terminaria no rio Tamanduateí, em uma manhã de terça-feira com neblina. Em vez disso, ela continua em um apartamento iluminado com vista para o Parque Ibirapuera, em amizades que nutrem meu crescimento, em novas experiências que me desafiam e me encantam, em um trabalho de ativismo que dá significado à minha sobrevivência. Ele estava errado sobre tantas coisas, mas principalmente ele estava errado sobre mim. Eu não era a mulher fraca, idiota e descartável que ele tentou me convencer que eu era. Eu era uma mulher forte que havia sido sistematicamente minada, mas que ainda tinha a coragem de lutar quando lutar significava a diferença entre a vida e a morte. Eu ainda sou essa mulher forte. Todos os dias, estou descobrindo novas maneiras de honrar e expressar essa força. E você? Você é mais forte do que imagina também. Quaisquer que sejam os desafios que você esteja enfrentando, quaisquer mudanças que precise fazer, quaisquer sonhos que tenha adiado ou abandonado, você tem mais poder do que pensa. Você tem mais tempo do que Horácio queria que eu tivesse. Você tem mais opções do que qualquer pessoa que esteja tentando te controlar quer que você perceba. Use esse poder. Reivindique esse tempo. Explore essas opções. Sua vida pertence a você, e nunca é tarde para começar a viver como se acreditasse nisso. Você já se sentiu presa em uma situação onde as necessidades de outra pessoa consistentemente ofuscavam as suas? Você já descobriu algo sobre alguém em quem confiava que mudou completamente como você entendia seu relacionamento com essa pessoa? Adoraria ouvir seus pensamentos nos comentários abaixo. Sua história importa, e compartilhá-la pode ajudar outra pessoa a encontrar a coragem de escrever seu próprio final feliz. Se este vídeo tocou seu coração ou te lembrou de alguém que precisa ouvir esta mensagem, por favor, curta e se inscreva neste canal. Juntos podemos lembrar uns aos outros que nunca é tarde para escolher a cura, a esperança e a felicidade autêntica, em vez de permanecer presos em situações que não servem ao nosso bem maior. Obrigada por ouvir minha história. Obrigada por me ver, por acreditar em mim, por celebrar minha sobrevivência e transformação. Sua atenção e apoio significam mais do que você imagina. Até a próxima vez, lembre-se: você é digna de amor, respeito e alegria. Não deixe ninguém te convencer do contrário.